Bom dia a todos. É com grande alegria que iniciamos nossa apresentação com o tema A Importância do Educador Social. Esse trabalho é composto por Adriana dos Santos Alves, Laiane dos Santos Araújo e Messi Santos da Silva. Professora Abimailde Ribeiro, somos do curso de Administração Pública do Polo de Campo Formoso, Bahia. A importância do educador social, como já citei, sabemos que mesmo diante de se deparar com bons profissionais, vemos que a importância dele, né, na educação. Claro que a realidade é precária, né, tem sido bastante, tem se deparado com bastante desafios para poder vencer com qualidade, com eficiência, com competência, a educação no Brasil, né? Em si, tem melhorado, sim, mas sabemos que que precisa, né? Há uma necessidade de melhorar mais. O Brasil tem essa potência, também tem profissionais competentes, mas que precisa ainda, né, juntamente com o Ministério da Educação, alavancar mais o olhar direcionado para a educação. Ainda existe, sim, aquele déficit, aquela carência de preparar mais os alunos, dedicar mais dentro da educação, até porque a educação eleva qualquer ser humano para uma vida melhor, né? Seja ela profissional, seja ela emocional, seja ela psicológica. A educação é uma ferramenta, uma base, digamos, de passagem comparado com a família, né? Ela é o que faz formar o ser humano para os desafios e lidar com o mundo e com a vida mesmo em si. Mas que tanto desde o órgão da educação geral até dos municípios, é preciso fazer uma reanálise, dar um novo, novo não, mas gerar um novo olhar mais direcionado para a existência do educador social, o papel dele está sendo importante, o destaque que ele vem ganhando na educação, que antes não visto, mais importante, e hoje sabemos, temos na prática e temos com provas do quão essa não visto tem trazido benefícios e qualidade e alimentado esse novo olhar para a educação, através do educador social, sabe? Ele tem feito um papel tão belo com relação ao desempenho para com os alunos, que se faz necessário dar a ele a importância devida, a importância que realmente ele merece. É o que faz formar o ser humano para os desafios e lidar com o mundo e com a vida mesmo em si. Mas que tanto desde o órgão da educação geral até dos municípios, é preciso
fazer uma reanálise, dar um novo, novo não, mas gerar um novo olhar mais direcionado para a existência do educador social, o papel dele está sendo importante, o destaque que ele vem ganhando na educação, que antes não visto, mais importante, e hoje sabemos, temos na prática e temos com provas do quão essa não visto tem trazido benefícios e qualidade e alimentado esse novo olhar para a educação, através do educador social, sabe? Ele tem feito um papel tão belo com relação ao desempenho para com os alunos, que se faz necessário dar a ele a importância devida, a importância que realmente ele merece. Dando continuidade, educador social nada mais é um profissional que utiliza metodologias educativas para interferir nas problemáticas do cidadão. É encarregado por atividades didáticas que visam promover a inclusão de pessoas em situações de risco, a qual vive a margem da sociedade. Como disse anteriormente, essas pessoas que de fato necessitam de uma atenção especial, seja lá por motivo financeiro, baixa renda, as pessoas miseráveis, que são as mais, esquecidas pela sociedade. E fazer com que realmente na prática exista essa inclusão social. E esse papel, o educador social, tem feito ele com muita perfeição. Permeados por essa diversidade, encontramos desafios para educar na atualidade. De fato, como todo, falando independente de renda, de raça, de cor, de questão nível financeiro, a gente encontra, sim, vários fatores, desafios para que possa alavancar essa educação, E o educador social, ele se depara com esse desafio, principalmente se tratando dessas pessoas mais financeiramente mais necessitadas, E por fato de não ter condições de vida, de qualidade de vida melhor, acabam que precisando mais de uma atenção, de um cuidado melhor. Então, temos aí a rigorosidade metódica, aceitação do novo, não é fácil também, Você passar o novo para esses alunos que vivem ao meio das dificuldades, ao meio das diferenças, manter a alegria, que é essencial, Ir em busca de pesquisa, mostrar a questão da tolerância, respeito ao educando também é importante. Rejeição de qualquer forma de discriminação. Acho que todos nós sabemos que, independente de cor, raça, nível social, a gente somos todos iguais, principalmente se tratando na educação, E tem também a questão do respeito, como eu disse, reflexão crítica sobre a prática, que nada mais é que só quem sabe o que se passa na prática são eles, o educador social, o desafio que eles se deparam. Às vezes eles querem até ir além, mas por falta de estrutura, de apoio, acabam que fazendo melhor, mas sabemos que sempre existe a
Podemos melhorar sempre, principalmente, torno a dizer, a educação. O trabalho deste profissional é conhecer, entender e aprender os textos de determinados locais, estabelecer relações e apoiar no trabalho de acolhimento, escuta e orientação para as pessoas em situações de vulnerabilidade. Você vendo esse texto aí, esse pequeno contexto, Ave Maria, vendo isso aí, você vê. Vamos lá. O trabalho deste profissional é conhecer, entender e aprender os contextos de determinados locais, estabelecer relações e apoiar no trabalho de acolhimento, escuta e orientação para essas pessoas em situação de vulnerabilidade. Logo, é claro que, antes de tudo, né, o educador social, ele acaba se tornando mais do que um educador social. Porque, antes de mais nada, para ele atuar naquela região, naquela área, é preciso ele conhecer o local. Qual é o maior desafio dentro daquele local, daquela comunidade que vai inserir a educação? O que precisa melhorar, o que precisa reajustar, aprimorar, dar mais atenção. Até porque cada região, a necessidade vai variando, né? Estabelecer relações é algo primordial. O relacionamento que ele acaba criando para com os alunos vai além de educar. É questão de afeto, é questão de se colocar no lugar do aluno, no lugar da situação crítica que aquele aluno vive fora da escola, juntamente com a situação dentro do lar, porque não adianta ver que aquela criança está tendo todo o cuidado, toda a atenção destinada à educação, e a gente exclui totalmente a vida real dele no lar. Né? Digamos que a educação ela está inteiramente ligada com o lar do aluno, com a vida pessoal do aluno. É preciso entender, analisar, é preciso ir a fundo para saber qual é a situação de cada aluno que está sendo vivenciado naquele momento. E tentar melhorar, tentar aprimorar, fazer promoções de projetos para que possas tirar ele daquele quadro. Tirar, talvez 100% não, mas pelo menos melhorar aquela situação, aquele quadro daquela família, do aluno, para juntamente com todo o cuidado dentro de sala de aula, fazer-se um papel bem feito, né? Um papel mais completo. Porque tudo que é direcionado do aluno, ele envolve toda a questão dentro da sala de aula como fora. Principalmente se tratando de família, né? Que é a base maior para somando com a educação para fazer com que torne um cidadão competente, responsável, íntegro, com dignidade, aliando mais ainda a questão do crescimento do caráter, né? Seus valores morais, éticos, são N coisas que o educador social faz. Então, ele vai muito além de um educador social, né? Ele faz um papel de médico, em questão psicológica, né? Vai muito além do que imaginamos. Para concluirmos essa primeira etapa, a educação social foi se fortalecendo e, aos poucos, se tornando visível no âmbito social, por meio de relevantes debates, congressos, produções acadêmicas e aproximações de organismos e entidades. Principalmente, a visão
vista dentro da prática. Na prática se comprova toda esse fortalecimento, essa importância que hoje se torna indispensável. Indispensável, e ele deve receber a questão do reconhecimento merecido, né? O reconhecimento merecido do educador social. Em continuação, a fala de minha colega, que destacou a importância do papel do educador, lembramos que o educador deve estar sempre voltado para a questão emocional do ser em relação aos seus alunos. Ressaltamos que o educador social não tem por finalidade carregar o papel de formação de caráter do ser, mas ajudá-lo a se direcionar no caminho para o bem. O educador é considerado, sim, um transmissor de conhecimento, dando auxílio e suporte na formação do indivíduo e no exercício da cidadania. Dessa maneira, é possível perceber a responsabilidade do educador, como já mencionado na formação do ser, o qual, juntamente com a escola, deve desempenhar o papel de favorecer a solidariedade humana e, principalmente, uma tolerância recíproca. Essa tolerância recíproca refere-se às diferenças humanas no jeito de ser e de falar de cada educando. Em seguida, temos aqui um contexto e, conforme a abordagem das competências do educador, podemos considerar a relevância de pesquisas nessa área, no sentido de esclarecer essas competências do educador social contemporâneo. Competências essas que, como é destacado aqui, que seriam apoiar as pessoas em seu desenvolvimento para que elas mesmas possam desenvolver e solucionar os seus problemas. E uma segunda competência também importante é potencializar as habilidades de cada um, permitindo com que o mesmo decida por si mesmo. Então, o que isso quer dizer? Que as competências do educador funcionam como uma ferramenta de empoderamento, fazendo com que as pessoas sejam aptas a entender e atuar dentro de sua comunidade, por meio de suas próprias perspectivas, conhecimentos e habilidades. A essa altura, acredito que já foi possível uma compreensão do papel e das competências atribuídas ao educador social. Contudo, para compreender o trabalho que o educador social desenvolve, é preciso, antes de tudo, identificar os diferentes ambientes sociais e fatores que levam à existência e necessidade do profissional. Um bom exemplo disso poderíamos citar um centro de reabilitação ou instituição que abriga menores vítimas de violência doméstica. Então, se a gente analisar esse contexto aí, então onde é que entra o papel do educador social? No auxílio a essas pessoas, na formação, não na formação do caráter, porque normalmente essas pessoas elas já têm um caráter formado, ou pelo menos estão se formando. Mas de qualquer modo e qualquer maneira, é possível perceber que a sociedade, de um modo geral, não tem cumprido adequadamente com a obrigatoriedade de cuidar com eficácia dos aspectos humanos. Continuando, temos aqui uma exemplificação do que seriam as práticas sociais, que é quando entra, as competências e o papel do educador. Ele está agindo de uma forma, praticando, uma socialização, Então, assim, podemos entender as ações que implicam nas lutas dos cidadãos pelos seus direitos e por uma sociedade mais humanizada, ou seja,
São ações de um trabalho coletivo da população, de encaminhamentos e de modo de se viver que regem nossa vida, posto para atender alguns em detrimento dos demais membros de tal comunidade. E para concluir a minha fala e dar a palavra à minha colega, para ela poder finalizar, o educador social ele tem que ter 3 competências principais, né? Que seria a competência de intervir. O que isso significa? Significa que o educador social deve atuar diretamente na situação e dar uma resposta para as necessidades e desejos das crianças e adolescentes ou dos adultos de forma adequada, sem muito tempo para reflexão. Deve ter embasamento teórico e experiência prática para tal acontecimento. Essa resposta não significa resolver o problema, mas de desencadear ações para que o mesmo problema seja solucionado. Uma segunda competência que o educador social deve ter também seria de avaliar. Essa avaliação, né, essa competência de avaliação, significa que ele tem que ter o talento, né, e a habilidade de saber planejar, organizar e refletir com relação às suas ações e intervenções futuras. Digamos que ele deve saber refletir sobre sua própria prática, avaliando sua intenção, ação e resultado esperado. Uma terceira competência cabível ao educador social seria a competência de reflexão. O educador social, junto à sua equipe de trabalho e outros colegas, né, devem saber refletir sobre os problemas de âmbito profissional para uma melhor compreensão, favorecendo assim o desenvolvimento da profissão nos espaços públicos. Ou seja, ele deve prever, né? E fazer um planejamento do que o que pode acontecer, né? Então, assim, essas são as 3 competências. E agora eu vou passar a fala para minha outra colega poder concluir o nosso trabalho. Olá pessoal, eu sou Mércia Santos e dando continuidade ao que a minha colega falou, segundo Mesaroba, existem 4 estilos de educadores sociais. O primeiro educador social é o educador resignado. É aquele que centra-se nos aspectos pouco estimulantes de sua profissão. Ou seja, ele queixa-se de tudo, mas pouco trabalha para melhorar as coisas. O segundo é o educador tecnicizado. Ele é excessivamente aplicador dos recursos, rigorosamente técnico, mas desvinculado do social. O terceiro é o educador conformista, que ele é um mero executor de suas atividades, sem excessivas esperanças e sem graves decepções. E por último vem o educador crítico, ou seja, é o educador realista, porém não estranho a uma atitude proativa. Ele é um otimizador, ou seja, ele apoia alternativas inovadoras de melhora, destaca-se por sua atitude construtiva e otimista, sempre olha para frente, capta os desajustes e contribui para a melhora do seu trabalho. De acordo com a classificação brasileira de ocupações do Ministério do Trabalho, o educador social trabalha em atenção, defesa e proteção às pessoas em situação de risco, como adolescentes em conflito com a lei, procurando assegurar seus direitos, além de desenvolver atividades culturais, esportivas, escolares, laborativas, recreativas e ressocializadoras. Já o projeto de lei que regulamenta a profissão vai além e considera como educador social todos aqueles que trabalham com vítimas de violência, exploração física, psicológica e com segmentos sociais submetidos a algum tipo de exclusão,
como jovens envolvidos em atos infracionais, população carcerária, pessoas com deficiência e dependentes químicos. Isso quer dizer que o papel do educador social é atender as famílias que vivem à margem da sociedade, adolescentes, menores infratores, enfim, toda essa classe que é excluída, vamos dizer assim, é excluída da sociedade. Acredita-se ser de extrema relevância abordarmos sobre o perfil do educador social na atualidade, em virtude das demandas sociais e exigências profissionais que são necessárias ao educador social contemporâneo. A gente espera que com esse breve artigo ofereça suporte teórico para subsídio da prática dos educadores, no sentido de provocar reflexões inerentes à temática entre educadores sociais e suscitar muitos questionamentos e indagações em relação à efetividade da intervenção do educador social no exercício de sua profissão. Ou seja, reiterando que o papel do educador social não poderá confundir-se com o papel da família no envolvimento de situações que perpassam o cotidiano de seu educando. Bom, gente, gostaria de agradecer a todos e até uma próxima.